Boa noite a todos, mais um episódio do Pintando Negócios. Nós temos um canal no YouTube, gostaria de pedir para todos se inscrever no canal, deixar o seu like, nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Ao meu lado, Marcelo Marques. Boa noite, Marques. Boa noite, Márcio. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Boa semana. Ótima semana, muito produtiva, com muita vitória e muita luta. Hoje o tema é muito bom para todos que estão assistindo. Como empreender? É fácil empreender? Lógico que não, mas... Não. Eu que o diga, porque todo representante é um empreendedor, né? É um empreendedor diário. Todo serviço autônomo é um empreendedor diário. Mas hoje nós temos um professor aqui para nos ensinar e nos ajudar como nós podemos chegar. Por favor, chefão. Boa noite, Wendel Lazotti. Boa noite. Eu tô esperando vocês falar o professor. Eu vou ser o professor. O Wendel é um profissional aí, pra mim, é o rei do cimento queimado e do efeito Velvet. Conheci ele através do Fábio Martins, né? Do De Pintor para Pintor. Parceiro nosso lá da Tintas Brasília. E o Wendel me surpreendeu que ele foi em Jandira, num curso. Eu falei, ele não vai vir em Jandira, né? Um homem desse tamanho aí. Um cliente nosso lá. Pois ele foi, depois almoçamos e agora estamos tendo mais contato, mas é de uma humildade e um empreendedor de mão cheia aí. Você sabe que a gente fala que o olho conversa muito, hein? E o teu olho conversa demais, sabe? E essa questão de humildade, desde a primeira vez que eu te vi, isso já percebe que é o seu DNA. E quando eu falo professor, eu tô falando professor de verdade. Você é formado em letras. É verdade. Ele é um professor. Apesar de eu nunca ter exercido. Mas é um A professor. formação é letras. você lembrou, né? Ó, legal. Cara, Faz não tempo que eu lembrava. falei sobre isso. E eu sou fã, hein? Porque eu acompanho tudo que ele faz nas redes sociais. E eu nunca falei sobre isso nas redes sociais, eu acho. Sobre a minha formação, não. Então, mas eu não... É que você conversando comigo e com o Marcos, acho que no almoço que nós tivemos, você falou, né, sobre a tua formação. Foi. Eu Na não churrascaria, lembrava. lá na Marginal. Foi. Um trânsito da miséria saindo lá de Jandira. E eu tinha que pagar o pedágio, eles se afastaram. Eu falei, onde eles estão indo almoçar? E cheguei, eu acho que 5 minutos depois, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu pra bater um papo. Que top. Mas, obrigado, primeiramente, em falar em questão da humildade. Eu acho que a humildade é um estado de espírito. E às vezes a gente deixa escapar isso aí e começa a ter uma vida complicada. Então a gente busca sempre a seriedade e a busca da humildade. E se você esquecer que você é uma pessoa humilde, não esqueça e vai atrás da humildade, porque ela vai mudar a sua vida. Ô Wendel, mas quem te vê nas redes sociais, eu pelo menos antes de eu ter algum relacionamento contigo aí, né? De a gente conversar e tal, eu já senti, é o que o Marcos falou no começo. Você conversa muito com o seu olhar. Eu sempre te senti muito humilde. Te conhecendo pessoalmente, então, muito mais do que você já transparece a humildade. Só que tem muita gente que não te conhece, realmente não vê o Wendel. O Wendel das redes sociais, ele é muito humilde. Só que as pessoas não vêem dessa forma. Porque tem muita inveja, cara. Às vezes eu tenho uma forma de vender a minha ideia um pouco agressiva. Só que isso é uma estratégia de venda. Na verdade, não tem estratégia. Vendas é relacionamento humano, não é estratégico. A estratégia está dentro de nós. Então, a forma que eu passo a minha venda, às vezes ela é um pouco arrogante e isso atrai muita energia negativa pra gente. Só que eu aprendi nesses últimos dias que, na verdade, eu sou um eterno aluno, meu professor é Jesus Cristo e o resto é tudo formador de opinião. Então, até no próprio cimento queimado, eu não consigo mais ensinar as pessoas a aplicar. Porque a aplicação de cimento queimado é um efeito decorativo. E isso está dentro de nós. O cérebro manda informação pro braço. Considerando que cada pintor faz de um jeito, não tem como te ensinar. Eu consigo te direcionar para cometer menos erros. E depois é você que vai aprender do seu jeito. A sua arte é você quem faz. Cada um vai fazer a sua. A aplicação de efeito decorativo é um estado de espírito. Às vezes eu acordo meio chateado, a parede reflete o meu trabalho.
Porque o cimento queimado transmite sentimento pro cliente. Então, aquilo que você vai passar para ele é o que vai ficar na cabeça do seu cliente. Por isso que eu não gosto de cimento queimado manchado. E sou muito criticado por isso, considerando que o cimento queimado, a característica principal dele é o manchamento. É o manchamento, Eu particularmente gosto dessa característica e fosco também, né? Muita gente tá usando brilhante, tá polindo hoje, né? A minha treta no Instagram é em relação a isso. A pouca mancha e zero brilho. É exatamente isso que eu não gosto. E é sobre isso que eu tomo muita pancada e atrai muita energia pra mim. Mas cada um faz do seu jeito. Você sabe o que o Wendel falou? Desculpa te cortar, chefão. Que quando você não acorda muito bem, você transfere na parede, no teu caso, você fazendo um efeito. Quando eu acertava a cor em loja, que eu era colorista, é incrível, cara. Quando você não tá bem, uma cor que você acerta com 2, 3 chapinhas, que a gente chama, você demora 3 horas, 4 horas, isso dá 12, 15 chapinhas. É no conta-gotas, né? Cara, só que assim, vou citar um exemplo. Um prata Sirius, que 2 toquinhos, já tô acostumado com ele, eu acertei a cor. Quando você não tá bem, você dá 20 toquinhos e 20 chapinhas, entendeu? Então, isso reflete realmente no nosso dia a dia. Acordar bem é fundamental, porque não é só na chapinha das tintas que reflete. Eu citei no meu... Eu tenho o bate-papo com o cliente, tenho o fechamento do orçamento, isso tudo vai refletir. Se acordar ruim, sabe aquela parte que você fala assim, ó, nossa, meu dia tá dando tudo errado? E isso é muito real, porque se acordou mal, já era, filho. Seu dia vai ser uma porcaria. Isso é aqui, né? Você chamou a energia. Tá tudo dentro de nós, do coração e da cabeça. Que top. Eu penso assim... É um professor mesmo. É o que eu tô te falando. A gente pensa, e você falou uma coisa, Wendel, fundamental. Eu não consigo ensinar, eu consigo direcionar. Porque o efeito já fala, né? Cada um vai fazer o seu. Eu também sou dessa mesma opinião de ser fosco. Eu acho que quando a gente começa a colocar brilho, você começa a tirar a beleza, e não é esse, né, o intuito, porque quando a gente tem um cimento mesmo queimado, ele não tem brilho, né? Então, já fala queimado, né? E aí, é outro tipo de produto, né? Exatamente. Quando acho que a gente vem com algo que vai dar brilho, nada contra quem gosta desse, mas você vai tirar a característica. Eu tenho um sobrinho que tem um cimento queimado há muitos anos com brilho. E eu tenho em casa o fosco. Quando eu vou na casa dele, a primeira coisa que eu faço é olhar e falar assim, putz, ainda bem que esse aqui meu é fosco. Então como que você vai colocar na cabeça de um pintor que ele não deve fazer o brilhante? Não tem como. Porque sabe aquela frase que diz que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive? Eu comecei no cimento queimado convivendo com arquitetos. E arquitetos têm naquela matéria que chama Teoria das Cores, que diz que tudo que tem muito brilho, muita mancha, muita cor, muita luz, gera conflito emocional. Então, desde o começo eu aprendi que o fosco gera paz, tranquilidade no ambiente. É por isso que eu não faço brilho e falo para os meus clientes. O brilho vai te gerar um desconforto emocional. Daqui 3 meses você vai estar enjoada da sua parede. Se você tiver criança pequena, isso vai refletir aos olhos dele, ele vai ficar muito agitado. Isso é um assunto que é dificílimo de explicar pro pintor. De vender, né? E que é uma realidade, hein? Essa ideia, vender a ideia. É psicologia. O cimento queimado nada mais é que psicologia. Se você usar a psicologia, você nunca mais vai fazer o brilho e nunca mais vai deixar de perder o orçamento. Porque você vai ter tanto argumento para vender que o cliente não vai te contratar pelo seu preço, e sim pelo que você entrega. E qual que é a dificuldade do pintor hoje? Não é fazer cimento queimado, é vender a ideia para mais pessoas. Eu fiz alguns cursos de neurolinguística. Fui até uma parte, então eu mexi muito com a linguagem das cores, né? E a gente andando pela rua, tem aí uma lanchonete que é bem conhecida e tem lá o logo dele grandão. E ele estimula a fome e a sede. E às vezes você para e fala assim, putz, eu comi esse lanche aqui, mas eu nem tava afim hoje. Só que isso tá aqui, ó. Estimulou na hora que você deu o relance. Eu vou te dar 2 exemplos reais sobre isso. Primeiro é o fast food. Exatamente, fast food, ele. Tudo é relacionado à fome e a decoração ela é planejada para te gerar desconforto, que é para você comer e dar o fora de lá o quanto antes. Olha. Para gerar rotatividade de pessoas, senão o mercado não funciona para eles. Sim, certo? sim. O segundo é Big Brother Brasil.
que em 2022 foi decorado totalmente colorido, quer dizer, todos os anos são decorados dessa Sim, forma. Só que sim. 2022 pegou mais porque foi decorado com cimento queimado colorido, feito Foi. com celuloide e o brilhante, que foi o perolizado que colocaram lá. E qual que é a característica principal do Big Brother? Vaza. É briga, É briga, Né? discussão. desconforto, treta, discussão. Foi o ano Choro. que mais deu, acho que, né? Discussão. Foi muito Foi pesado, né? pancadaria, velho. E tudo foi assim, é tudo... Essa mágoa que entra no coração das pessoas lá no Big Brother é colocado na parede. É fudido, né? E as pessoas... Às vezes, quem idealizou o projeto do Big Brother pintando, fazendo assim colorido e brilhante, não tem essa ideia que ia causar isso, correto? Quem planejou as paredes? Ou você acha que foi plano calculado? Não, é planejado por Planejado e psicólogo. calculado. É calculadíssimo. É calculado. Primeiro curso que eu tive, o instrutor lá da neurolinguística saiu comigo na rua. E ele falou assim, aborda os 3 primeiros clientes. Né? Aborda aí do jeito que você quiser. E aí depois a gente vai pontuando. Abordei. No 4º cliente, ele falou assim, você não vai vender. Ué, por que não? Tô num gasto, tô bem vestido, tô apresentável, sei o produto que eu vou vender. Por que não? Pela frase que você inicia. Bom dia, Wendel. Você não quer um copo d'água? Negativo. Não. Eu já falei pra ele que você Ele não não quer um copo d'água. Falou, então você vai tirar isso, você vai tirar isso, você vai tirar isso. Eu sei que depois de um mês, não tinha palavra não nas frases. Porque você já vai comunicando, né? Ela é induzida, né? Eu entro dentro de uma loja. Márcio, você não quer comprar nada hoje? Não. Você já me falou que não. Eu falo exatamente isso em palestra de vendas minha. Inclusive, eu até alterei ela e fiz um exemplo relacionado à água. Coincidentemente, eu queria até contar pra vocês. Fica à vontade. Qual que é o sofrimento do pintor? É vender o seu serviço. Só que nós, pintores, temos a crença de oferecer produtos e serviços. E é exatamente isso que ninguém quer comprar da gente. Ninguém quer comprar nada de ninguém. Essa é a real. E como que eu consigo viver de cimento queimado fazendo todo dia durante 6 anos? Eu peguei o código da venda, que não é vender produtos e serviços, é gerar desejo. É como você comprar um tênis de R$1.500. Quem que precisa de um tênis de R$1.500? Não precisa. Ninguém precisa. Só que o que a indústria faz com o tênis? Coloca na sua cabeça que se você usar esse tênis, você vai chegar em primeiro lugar numa corrida de 42 quilômetros. É o sonho que ele coloca na cabeça da pessoa. Com esse tênis eu atinjo o meu objetivo. Isso é com tudo, né? Com tudo. Carro, perfume, roupa. Com tudinho. Com esse cheiro você vai conquistar mais mulheres. Não tem nada a ver de onde vem o cheiro. Eu reparei isso quando eu me tornei representante comercial lá atrás. O cara compra muito a tua imagem, cara. Eu tinha um carro velho. Começo é difícil. Velho, antigo, né? Eu parava longe de alguns clientes e vinha andando. Porque teve um cliente de uma determinada cidade que eu já tava numa fase um pouco melhor. Ele falou pra mim trocar meu carro. Eu tava com o carro do ano. Só que era um carro manual e tal, entendeu? Então, tipo, eu falei, caramba, eu entendi o recado lá de trás de alguns professores que me deram alguns toques. Depois de 8 anos eu ouvi a situação do carro, eu já tava com o carro do ano. Falei, caramba, meu, é a imagem. Tá, a gente tá num tema legal. Posso te fazer uma pergunta? Não, nós temos que perguntar pra Você... mim. Tô brincando. Não, você fez a troca do carro. Pô, vou trocar o carro. Você subiu o nível. Certo. Quando você chegar nesse mesmo cliente, não tô falando a fala, mas qual que é o pensamento dele? Com um carro novo? O meu que eu acho... Eu sei a resposta real. Mas... por favor. Não, eu troquei o carro, não foi pelo que ele falou. Eu troquei pelo meu tudo conforto, bem, mas o que né? você acha que passa na cabeça dele? Sua opinião. Se eu tô ganhando dinheiro. Um carro melhor? Passa que você sabe muito mais do que você sabia antes, que você aprendeu e que você é uma pessoa mais organizada.
e que você é um verdadeiro especialista. Naquilo que Você tá não passa fazendo. dificuldade, você sim, transmite mais sim, confiança pro cliente. Sim, isso é verdade. Mas tem muita gente, que é o que você falou no começo aqui, de pessoas que te atacam, tem muita gente que já pensa, pô, tá ganhando dinheiro. Só que ninguém vê os esforços, né? O quanto você especializou pra estar ali. Mas você sabe que Eu comprei meu ganhar carro. dinheiro é evolução? Pra todo mundo, né? Ganhar dinheiro É. e gastar também. E também, sim. e também. Mas a gente ganha pra investir, pra ter uma maior boa qualidade evolução- de vida e pra gastar, pô. A maior evolução acho que nem é ganhar dinheiro. É investir o dinheiro. Então, mas é o que eu tô falando, nós ganhamos dinheiro, né? Pra investir, pra gastar, pra viver, pra comer melhor, se vestir melhor, enfim. É o que as pessoas almejam, né? Eu tenho uma pergunta pro Wendel. Ele falou uma coisa muito boa. E a conversa é tão boa que ele vai soltando os temas, né? E aí você fala assim... Marcos, desculpa cortando, gera corte Muito. na conversa sem o intuito do corte. Uma situação assim. O Wendel, ele se formou em letras e que não é uma faculdade fácil. É uma faculdade pesada. Todas são, mas Mas essa é pelo convívio das pessoas. Sim. Letras, por exemplo, é humanas. isso. E isso, o povo da humanas, desculpa, mas é um povo chato. Isso, exatamente. Eu sou de exatas, eu amo número, né? Eu também sou apaixonado por exatas. Pra mim, tudo é matemática. A língua portuguesa eu estudei por trauma. Sim. Eu falava tudo errado, escrevia tudo errado, a galera tirava sarro, as menininhas lá na época, lá que eu era mais novo, tirava sarro da minha cara. E aí, Wendel, você se formou. Com certeza você trabalhou em vários lugares ou alguns lugares. E aí você falou assim, puxa, eu vou trabalhar pra mim agora. Eu vou fazer meu esforço, a minha profissão. E por que foi pro mundo da tinta? Cara, a tinta é um serviço terapêutico. Então, em 2018, pra trás, eu fui vendedor 20 anos. Isso é um ponto positivo para quem quer empreender. É mais fácil de você vender suas ideias. Só que não é um ponto negativo para quem nunca foi vendedor. Lembra que eu te falei que não é estratégico, é relacionamento humano. Sim. É só saber conversar, saber se expressar e você entra em qualquer lugar. Só que dali para trás eu fui bancário por uns 3, 4 anos e foi o suficiente para minha cabeça explodir. Eu tenho um tio que é o meu tio Marcos, ele tem 35 anos de Bradesco. Ele já foi afastado um monte de vezes, eu perdi as contas. Umas 6, 7 vezes afastado por depressão, para se curar de crises de ansiedade. O banco proporciona isso para muita gente mesmo. Então, quando a gente é mais novo, a gente tem a crença de que você trabalhar de terno e gravata, você é uma pessoa melhor, um ser humano mais confortado ou mais valorizado. E eu fiquei com muitos anos com essa crença na minha cabeça. Meu vale-refeição era R$28. Eu me sentia o cara, com uma porcaria de salário de R$1.500. Então a gente não tem essa visão. E eu decidi que eu não quero mais trabalhar para os outros. Foi em 2018. Tanto que 2016 para 2018 eu tive 11 registros em carteira. Ou seja, eu estava insatisfeito com qualquer emprego que me aparecia. Então não era o trabalho e a profissão. Era a minha insatisfação pessoal. Emprego tem de monte para todo mundo. E um monte de gente fala que tá todo desempregado. Tem 50 milhões de brasileiros desempregados. Conversa fiada. Tem emprego para quem quer trabalhar. Concordo plenamente. 100%. Conversa. Tá 100%. com problema? Vai fazer um Uber para fazer uma renda. As pessoas querem um emprego e não um trabalho, né? Ah, eu não tenho dinheiro para comprar um carro. Porra, aluga um carro, faz o dinheiro, uma semana você paga. Você sabia que depois Isso você é volta empreendedorismo, né? Sim. Teve um final de semana, que isso daqui eu vou contar, é forte. Eu não tinha dinheiro pra comer. Só que eu tinha o cadastro na Uber. Eu peguei emprestado R$100 com um amigo meu. Abasteci 80 e fiquei com 20 pra dar troco. Fiz os 80, guardei e tinha gasolina ainda. Então eu já tinha uns 100 pra devolver pro cara. E um dia eu fiz R$300, fora do cara que me emprestou dinheiro, amigo meu que emprestou dinheiro. Então, eu sou muito, hoje, chato em relação a isso. Ah, tô passando dificuldade. Tá, porque quer. 300 por dia de lucro? Livre eu fiz, numa sexta de madrugada. De madrugada. Ou seja, você tem um salário médio de 9 mil por mês. E o brasileiro, eles lutam pra ganhar um salário mínimo de R$1.300. Mas, gente, é cansativo, né?
Ficar 12 horas dentro do carro? Só que assim, você sabe o que eu acho? Cansativo, fico o dia inteiro numa obra também. Então não, mas é o que eu penso, cara. Uma Uber dá dinheiro, se você trabalhar, dá, parceiro. Dá. Você trabalha por hora. Tudo que você produz dá dinheiro. Sim, eu sou representante comercial. Quanto mais eu estiver visitando, mais eu tenho a probabilidade de vender, eu vou aumentar meu ganho. Você bate de loja em loja? Eu visito logo. Todo dia? Todo dia. Pô, você podia fazer um Uber nesses trajetos aí, né? Colocar verdade. o de volta pra casa, que é o destino à sua próxima loja. Olha, Eu? Ó, rapaz, eu consigo ver dinheiro em todo lugar, mano. Ó, tá no sangue, não tem jeito, né? é isso que eu ia falar. E é assim, e isso não é desmérito pra ninguém. Não. É, pelo contrário, é um mérito de a pessoa fazer isso. O desmérito é o seguinte, a pessoa não tem o que fazer, sei lá, tá desempregado, porque o Brasil. É a mesma coisa que a internet, né? A internet é dura. Não é a internet que é dura. A internet não é pessoa física. São as pessoas da internet que se escondem atrás dela pra falar algo que não teria coragem de falar pessoalmente, muitas vezes. Mas, voltando no raciocínio, é assim, o desmérito é a pessoa não ter o que fazer, tá desempregado, e falar assim, Wendel, você me arruma um serviço de pintor? Márcio, arruma um carro aí pra me fazer um Uber? Ô, Marcos, arruma aí pra me vender em algum lugar? Tô precisando. Isso é muito ruim, porque, peraí, minha profissão não é desse jeito que você tá pensando, não. Se eu sou motorista de Uber, eu vou ser o melhor motorista de Uber. Se eu faço cimento queimado, eu vou ser o melhor. Se eu faço a gerência de uma equipe, eu vou ser o melhor todos os dias. Você atingir e você receber crítica, isso é uma coisa normal. Mas essa questão de, eu não tenho o que fazer, então por isso que eu virei aquilo, pelo amor de Deus, some de perto de mim, não é? É exatamente esse tipo de pessoa que te abandona. Que te deixa na mão. Porque você dá uma oportunidade pra ela, quando ela atingiu o objetivo dela, ela não precisa mais de você. Você sabe o que o Exatamente que o isso. Wendel deve passar muito? Eu já falei aqui no começo desse episódio de inveja. Isso daí é fato. Todo mundo que é muito visualizado, né? Se torna um alvo e rola muita inveja. Mas ninguém vê o tanto que ele lutou pra se tornar o especialista que ele é no efeito decorativo, no que ele faz hoje. Quanto treinou, quanto aplicou. É assim, eu tive uma experiência espiritual e descobri que para você atingir um nível de sucesso, você tem que passar pelo inferno. Você tem que ir lá para baixo para conseguir se levantar, senão você não aprende nada. Se eu não tivesse passado tanto de merda que eu passei, Sim. hoje eu não seria um especialista tão renomado e forte como pessoa que nem eu sou hoje. Porque eu passei coisa ruim demais. Na pintura, com pintores, comigo mesmo, com a minha família, com cliente, com calote, com obra de 11 metros de altura em andaime, que eu tenho medo de trabalhar em altura. E tem que encarar do mesmo jeito, velho. Hoje você... Eu vejo teus treinamentos, eu te acompanho, né? Porque eu sou fã do cara, não tem jeito. Parei de seguir muita gente famosa. Comecei a seguir mais situações no meu ramo de trabalho, né? E o Wendel, acho que eu curto tudo que ele posta lá. Só pela pessoa e pelo profissionalismo. Sim. Você tem uma equipe contigo hoje ou quando você vai fazer um efeito em uma parede, em uma mansão? É o Wendel que vai lá e faz? Sou eu. Não tenho equipe, não. Tenho ninguém. Eu tenho uma pessoa que chama André, que é o meu ajudante quando eu preciso. Que é pra fazer as primeiras etapas. Então, mas a aplicação, só eu que aplico. Se eu contratar o Wendel pra ir no meu apartamento hoje, eu tô contratando o Wendel Lazotti. É eu que vou. E hoje... E é com amor. Só eu que... Do meu jeito, só eu consigo fazer. Eu não consigo ensinar ninguém a fazer igual a mim. Porque também não pega e eu não consigo aprender o de outra pessoa. Caraca. Ele é único, né, o efeito? É único e especial, velho. É por isso que rolou uma treta aí essa semana passada que um pintor julgou o meu trabalho como sujo e fácil de fazer. E isso não afetou só a mim. Afetou a todos os pintores que se espelham em mim para conseguir fazer um cimento queimado de qualidade. Depois desse episódio eu descobri, realmente, não tem como ensinar. Eu só vou direcionar. E você vai fazer do seu jeito.
As pessoas, elas não querem aprender a aplicar cimento queimado, como eu falei já no começo. Elas querem aprender a vender a ideia do serviço para ganhar mais dinheiro. Sempre o dinheiro tá no meio, velho. Quem entra no negócio só pelo dinheiro, sai dele pelo mesmo motivo. Cara, o Wendel... E eu não entrei na pintura por dinheiro, eu entrei para curar uma necessidade psicológica, porque a pintura, ela é terapêutica. Tudo que o Wendel tá falando aqui, eu tô vendo um amigo meu do que ele tá falando. Quando a pessoa se torna dinheirista... Já era pra ela. Acabou. Já era. Porque eu trabalhei... A primeira pessoa de referência profissional pra mim, ele se tornou meu irmão. E tenho um amor por ele muito grande. Até hoje, ele tem um ramo, eu trabalho em outro. Nós trabalhamos muito tempo junto. E ele me ensinou 2 coisas, Wendel. Primeira, é forte. Os pais dele são índios, então ele tem essa teoria mais... não tem muito carinho não, pau, é isso aqui. E aí ele fala assim, quando você encontrar uma pessoa, sem foco essa pessoa, e que tá com 2 dedinhos no abismo, você pisa e deixa ele cair. Porque se ele levantar, ele te derruba. E quando ele me falava isso, eu falava, puta, isso é forte pra caramba, porque a primeira ideia da vida é o quê? Estender a mão. Só que se a gente parar pra pensar, acontece muito isso na nossa vida. Quantas mãos você estendeu e quantos que a gente acabou sendo traído. Isso foi uma das coisas que ele colocou, né? Então, você tem que tomar cuidado, porque nem sempre você fazer o bem vai te ajudar. A segunda coisa que ele sempre fala, sempre fala, é assim: antes de eu perder o meu emprego, você perde o seu. Porque eu vou fazer o meu melhor. E eu falava, poxa vida, mano, a gente trabalha junto, de fim de semana eu vejo você, e você tá numa dessa comigo? Ixi, é brabo, hein? E ele falava exatamente isso. Antes de eu perder o meu, você perde o seu. E ele ensinou que você tem que ser melhor todos os dias. E até um dia eu tive lá uma possibilidade de ter uma promoção, e falei pra ele, não vou não, eu vou para o teu lugar. E ele chorava de dar risada e falava assim, parabéns, você chegou onde eu precisava, agora você segue sua vida. Seu rumo. E a gente vê algumas coisas que é assim, o que ele quis me dizer, só pra completar, exatamente o que você tava falando. Você não corra atrás do dinheiro, você não vai alcançar ele nunca. Você faz o seu melhor e o dinheiro vai correr atrás de você. Duvido que o dinheiro vai correr atrás de mim? Corre. Ele vem. Porque você começa, e é uma indicação, e é o Wendel, e o dinheiro vem vindo, e você fala, pô, não tô tendo tempo de olhar pro dinheiro. Não, é porque você tá olhando pro seu melhor. É a venda do desejo. Isso acontece particularmente comigo. Muita gente está ganhando dinheiro. Eu falo, tá legal, tô pagando minhas contas, tá legal. Só que quando eu parei de pôr o dinheiro em primeiro lugar e comecei a pôr minhas realizações profissionais na frente do dinheiro, o jogo virou. O dinheiro hoje vem atrás de mim. Lógico, eu tô trabalhando, correndo atrás de vender mais para o dinheiro correr atrás de mim. Só que antes eu me preocupava primeiro com o dinheiro e depois com a minha profissão, porque eu sou representante da venda. O dinheiro é igual mulher chateada. Quanto mais o homem corre atrás dela, mais ela vai pisar nele. O dinheiro é igualzinho. Tá vendo? Sou fã dele. Mais uma, hein? Mais uma. Isso daí eu vou levar pra você vida. Conquista uma mulher que você chateou? Dando livre-arbítrio pra ela. Ter as próprias escolhas. Fala, tudo bem, me perdoa. Se der certo, eu tô de coração aberto pra te receber de volta. O Wendel, você sabe o que alimenta muito o meu ego hoje não é ter o dinheiro pra fazer o que eu quiser. O que eu quiser, assim, comer e tal, não é isso. O que alimenta o meu ego é tá crescendo mês a mês na minha profissão. Eu busco isso. O dinheiro é consequência. Quantas vezes eu falei isso no nosso podcast? Quase todo episódio eu falo isso. O dinheiro é consequência do meu trabalho. Então, realmente, hoje eu faço o dinheiro correr atrás de mim. Sim, porque os negócios que eu perdi rápido foi pensando no dinheiro. Pô, esse negócio aqui dá dinheiro. Eu montei uma paleteria mexicana em Manaus. Eu falei, vou ganhar muito dinheiro, porque o picolé custa R$20.
Tá, mas custava mais caro que o prato de comida. Deu 3 meses, não tinha mais nada. Depois montei uma fábrica de cimento queimado, pensando no dinheiro e no ego do meu nome. O que aconteceu? Vendi pra Tintas MC. Tintas MC montou uma marca própria e falou, não quero mais seu produto aqui. E fechei tudo. Tudo porque... Nossa, isso aqui dá muito dinheiro. Colocou dinheiro na frente. Como muito dinheiro, cara? Produto químico. Você já viu o imposto de um produto químico? É alto. Você viu o tanto de gente que tem que pagar? É. O governo esfola a gente, cara. Produto químico faz mal pra saúde, então tem que pagar o imposto. Esse produto aqui faz isso, isso, isso pro meio ambiente. Então o imposto é maior. E assim vai. Nota fiscal. Puta que... Que encheção de saco mexer com isso, velho. Você sabe que nesse assunto que você tá falando, a gente às vezes conversa com o lojista e eu vou fazer uma pergunta assim pra ele: quanto você ganha numa massa corrida? Olha, pior produto pra uma fábrica, né? Zero. Peso puro. E pra loja também, né? Não, tudo bem. Mas olha Só só, carga. vamos fazer essa conta rapidinho. Ah, se eu ganhar R$15 livre, tá top. A fábrica, se ganhar 1,50, tô dando um número, né? Qualquer. Putz, ela fala assim, ainda bem. Porque tem que pagar tudo isso, tal. Então, é exatamente o que o Wendel falou. É muito pesado quando a gente vai pra parte química. É muito pesado. É muito pesado, viu? Muito pesado. Wendel, quando hoje no teu estágio, eu vou puxar a pergunta do Márcio ali, você vai numa mansão, você vai numa casa que tem que fazer um trabalho. Geralmente a arquiteta tem mais ou menos ali, já passou para a dona da casa, né, para os proprietários e falaram assim, ó, quero fazer isso aqui. Você pede para fazer isso aqui. E aí você entra e você enxerga como que ela vai estar pronta, mas não bate com o que ela pediu. Como que você lidar com isso? Quem que o dono ali, né, da propriedade vai seguir? Porque você tem o teu estilo. Então, numa situação dessa, como que você sai desse... Rapaz, você acredita que eu já tomei um calote em relação a isso? Porque tem 3 situações, tá? Tá. Tem o cliente final, tem a arquiteta e tem eu. Quem dá a opinião é a arquiteta. Porque ela fez um estudo mental com o cliente e se baseou nos desejos e nos sonhos do cliente e fez um projeto arquitetônico. Eu sou só o enviado de Deus para executar o que a arquiteta me pede. Agora, se eu botar a minha opinião no meio e alterar a opinião dela, aí a culpa é minha. Agora, se no projeto arquitetônico tiver escrito cimento queimado da marca tal e da cor tal, e ela sentir que deu errado, aí é problema da arquitetura. Porque tem várias situações que eu explico antes. Primeiro, o que determina a cor de um cimento queimado não é o pigmento, é a iluminação. Então, para ela projetar, ela tem que pensar em que tipo de lâmpada que ela vai colocar lá. A parede pode ficar cinza ou pode ficar marrom. Se a lâmpada for amarela, altera totalmente a cor do produto. Sim. Então, ela já tem que ter uma experiência com esse tipo de produto para executar o projeto arquitetônico. Só que é sempre do bom senso. Eu não sou um cara que eu vou falar, se vira. Eu sempre resolvo. E eu não cobro o dobro. Porque tem a parte da gratidão também. Se a pessoa me contratou, é porque ela confia em mim. Então cabe a mim resolver um problema dela. Nós pintores somos resolvedores de problema. Não é só chegar, aplicar e se der errado, você fala pro cliente, cara, eu fiz minha parte, o problema é seu. Paga de novo aí. Eu nunca fiz isso. Eu já fiz no meu começo. Mas depois que eu aprendi que tudo é relacionamento humano, é espiritualidade e nada é dinheiro, aí eu comecei a resolver melhor os meus problemas. Agora, qual que é o problema do pintor? Ele colocando o dinheiro na frente, ele não tem habilidade para resolver a situação porque ele nunca passou pela experiência. Porque quando dá um problema, ele joga para outra pessoa. Então ele não tem a experiência do conserto. É por isso que a gente tem que treinar pessoas sempre. E colocar elas em situações. Não é vender a ideia de aplicar cimento queimado. Qualquer um consegue fazer. E o meu não é o mais bonito de todos. Eu tenho a melhor experiência que eu posso proporcionar. Não, mas a minha beleza, no meu não é mais bonito. Não, pra mim é. É? Do teu... Aí, obrigado. Eu também acho que é. Não, E olha que eu já olhei muitos... Não, mas eu tô falando isso aqui que eu tô Que falando. fique claro, não sou eu que tô falando isso. Não, e a própria... Isso é gosto. É porque assim, nós que estamos na indústria, a gente olha todos os detalhes.
até a forma de como vim na aplicação, de como começou a desenhar, como começou a ir para o meio e para o final da aplicação, e você começa a olhar, ver a forma e você fala assim, caraca, é top. É bonito, né? Você sabe por que eu falo que pra mim é? Porque eu penso que gosto e vontade tem que ser respeitado de todo mundo. Sim. Eu não discuto futebol, política, religião. Não vou discutir um gosto do Marx, que tá aqui, eu convivo praticamente quase todo dia com ele, pelo menos por telefone, se a gente não se vê, a gente se fala. Mas eu respeito as vontades dele, ele tem que respeitar as minhas, eu penso desse ponto. Como a internet tem muito problema, mas, pra mim, o teu efeito é um dos mais bonitos que eu vejo no mercado. É que você não viu o Velvet ainda, velho. Entendeu? Então, vai ver um Velvet isso pessoalmente, é muito doido aquele negócio. Vou complementar esse assunto. Eu queria saber, eu quero ver. Qualquer dia você me leva. Eu levo. Você tem que ir pra Casa Cor, filho. Casa Cor é o lançador de tendência. Um cara que trabalha no ramo da pintura não visitar uma Casa Cor, ele tá por fora. Eu não vi mesmo. Não, ele é direto. Ele é bruto. Tem uma situação que a gente passa muito. Eu passei por muito tempo isso, cara. Depois eu desapeguei. Por isso que eu falo, eu não preciso de cliente. Olha a situação. O pintor, quando faz um orçamento, ele cobra lá R$80. Aí o cliente pede orçamento para outro pintor, o outro pintor cobra 50. Aí ele volta no dia 80 e fala, pô, cara, você não cobra o preço? O fulano aqui fez por 50. Que o desgramado faz? Ele cobra o preço. Cobra o preço, 45. Primeiro, quando você, pintor, cobre um preço de um orçamento, significa que você tá tirando o pão do próximo. Aquele trabalho não é para ser seu. Se você cobra 80, é 80 que você tem que vender o serviço, velho. Não é 40 para cobrir o preço de outra pessoa. A experiência que o cara tem para cobrar 50, ela é tão válida quanto a experiência que uma pessoa tem para cobrar 80. É uma carga de experiência. Às vezes o cliente não busca tanto luxo e tanto glamour. Só que o pintor, ele tem a crença de cobrir preço. Aí entra no mérito do pintor só trabalhar pelo dinheiro. E quando ele ele cobre determinado orçamento, primeiro ele tira o ganha-pão de outra pessoa, que deve estar precisando muito mais do que ele. Então, se serve de dica para pintor, quando o cliente chorar preço para cobrir o orçamento de outra pessoa, não faça. Não cubra esse preço. Primeiro que você vai estar se desvalorizando. Aí depois entra o mérito do pintor falar que a culpa é da cidade. Na minha cidade, as pessoas não valorizam o pintor profissional. Porra nenhuma, você tá se desvalorizando automaticamente quando você cobra o preço do trabalho de outra pessoa. Você tá se comparando com o trabalho de outro. Como que eu vou cobrir preço, ô Márcio, de um cara que cobrou R$50, eu trabalhando a 80, com toda essa carga de experiência que eu tenho, eu vou falar o que pro meu cliente? Eu faço igual a ele. Se eu sou teu cliente, se você cobrir, você é 80 e o Marcos é 50. Eu sou o cliente. Eu tenho o orçamento dele a 50. Eu vou em você pra te testar, amigão. Tô te falando que esse é o meu perfil. Você cobra o preço dele, que é 50, eu faço 45. Eu não fecho com você, fecho com ele pelos 50. Ou eu choro pra ele falando que você fez 45 pra ele abaixar pros 45, porque... Acabou de mostrar que você não vale nada. Pois é, uma discrepância muito grande. Pô, peraí, por que você me cobrou? Ou eu vou pensar assim, então você tava me roubando. Porque de 80, se eu conseguir baixar pra 45, são 35 Exatamente. reais. Se você ganha dinheiro cobrando 40, por que você tá me cobrando 80? Pois é. Eu nunca falei que desvalorização é cobrar R$30. A desvalorização é você cobrar 30 e baixar pra 25. A desvalorização, ela entra naquele ponto assim. O profissional vai fazer um orçamento, como você disse, e você deu o teu. O meu custou 80. Você já sentou. Você já viu quanto custa a sua hora, você já viu quanto que vai gastar em toda aquela situação, tempo, material, se tiver alguma outra coisa, não me importa, mas a gente tá falando só de mão de obra. Então eu sei que é 80 para no mínimo eu conseguir fazer isso na minha vida. O teus 80. E aí eu chego e falo assim, faz 50. Mas eu faço 50 só para matar o teu orçamento. Só que ele mata a família dele também. Puta, você e demais. Pesado agora e por quê? Ponto, velho. Então, assim, e por quê? Ele nunca sentou para saber qual que é o custo dele, da casa dele, o custo fixo dele, quantos trabalhos ele tem que pegar ou quanto que ele tem que gerar de lucro no trabalho dele. Talvez ele ia falar assim, olha,
80, 50, eu não consigo. 78. Aí é uma briga comercial, porque aí você vai estar ali dentro de uma margem saudável, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Ele fez uma conta e falou assim, bom, 75 eu consigo chegar. Tô dando um exemplo. E o Wendel tá 80 e sabe quanto que consegue chegar no mínimo. Tá certo? A briga tá justa aqui. Eu ia falar que até 10% numa Então, guerra de pra cima, pra baixo, da você forma tá de dentro. pagamento. É aceitável. Isso, Aceitável. você tá junto. Agora, o cara só fala assim. E aí falta inteligência emocional. De verdade. E o cara fala assim, eu faço por 50. Aí na sexta-feira ele fala, puta, meu, trabalhei pra caramba, não vou conseguir pagar nem a conta d'água. E o que falta receber a outra metade já não cobre nem o que eu gastei. Você quer ver uma coisa? Todo pintor tem que ter ele como uma empresa. É o que eu sempre falei pra oficina, pra pintor de carro. Você é uma empresa. Ou seja, entrou um orçamento de um carro, você pintou 2 peças lá por R$1.000. Esse dinheiro não é teu, amigão. Ele é da tua empresa. Vai lá, paga a loja de tinta, separa o custo diário desse veículo dentro da tua oficina. O que é o custo diário? Água, luz, aluguel, telefone, não é? Já separa esse dinheiro, você vai pagar todos os teus fornecedores e o que sobrar continua sendo da tua empresa, porque você tem que retirar um prolabore da tua empresa. Por isso que tem pintores ainda que você cobra 80, um exemplo, mas esse dinheiro não é do Wendel Lazotti, é da empresa do Wendel Lazotti. Ele vai tirar os... E que uma parte sai pra vida particular dele. Você tem que prestar contas pra você mesmo. E o que sobra, o que é seu, não chama nem de lucro, né? É, justamente isso. Só que por isso que ainda tem o cara que cobra 40, metade do teu preço. Mas não faz porque conta. Ele não se vê como uma empresa. Você quer ver uma coisa? Eu passo Ele não está empreendendo. Cara, o cara que cobra o preço de 40, olha que judiação. Eu treino um pintor, ele entra no mercado, aí ele faz um orçamento a R$50, que é um valor justo, pra quem tá começando, é até um valor bom. Aí o desgraçado vai e cobre o preço do coitado. No próximo orçamento, o coitado vai falar assim, ó, pô, eu vou cobrar 40, porque senão vai vir outra pessoa e vai cobrir meu preço. Aí o cliente vai e busca por um de 35. O próprio pintor se desvalorizou e arregaçou com o mercado. O próprio pintor acabou com o mercado. E eu vejo o pintor falar, na minha cidade, o pintor não é valorizado. Não, foi você que fez isso. Na minha cidade, não se paga mais que R$30 no metro quadrado de cimento queimado. Não, a culpa é sua, foi você que fez isso. Você vendeu a 30 pela primeira vez, você nunca mais vai recuperar esse preço num valor superior para o mesmo cliente. Ô Wendel, quanto que é uma sugestão hoje? Assim, uma curiosidade, tá? Mas agora é curiosidade porque eu quero fazer na minha casa. E é sério mesmo, eu não tenho cimento queimado em casa. Eu amo, mas eu não fiz o efeito lá ainda. Porque eu mudei de apartamento, não tem. Qual que é a média de preço hoje? A média, eu considero a minha média que é R$80. É o metro quadrado de cimento queimado. Tem esse preço de 80, em algumas regiões é um valor muito alto. É que eu já tô fazendo a conta pra ele fazer um orçamento lá pra mim. Por isso que eu perguntei aqui, ó, pra todo mundo ouvir. Só que tem região que dão risada da minha cara quando eu falo que cobra 80. Em Goiás foi um lugar que deram risada da minha cara. Inclusive o treinamento foi uma porcaria. Não, acharam barato, né? Eu também ia falar, acharam barato. Aqui a gente cobra 130, 140. E é estranho, porque você vai dar um treinamento lá e tem pintor que não sabe nem pegar na desempenadeira. Mas ele sabe falar, aqui nós cobra 130. Só que faz orçamento, vai o quê? Um cimento queimado a cada 3, 4 meses. E quando a gente fala... E você vive de cimento? Eu faço todo dia, eu consigo fazer até 30 metros por dia. Você não pega no Merlés, não rolo mais, né? Só Mas não, nunca. Graças a Deus. Eu pego no rolo pra fazer a base, né? Pra dar fundo se precisar. Se eu pegar uma parede de drywall, eu tenho que dar 3 demão de tinta. Pra blindar a parede. Excepcional. E quando a gente fala, né, de um orçamento de 80 e de 40, de 50, e que falta fazer a conta, e é isso que falta, os pintores não precisam combinar. Vou dar o exemplo que o Wendel disse. Daquela cidade, na minha cidade, o preço aqui é muito barato. Vocês não precisam combinar, eles não precisam combinar. Eles só precisam ter a inteligência emocional de fazer a sua conta, saber o seu custo e falar, a minha base é 70, a minha é 68, a minha é 72 e ficar ali. Cada um sabe o que vai cobrar na rua. Sabe como conquista cliente?
esses clientes filho da mãe que vem com esse papo de fulano fez por tanto, você cobre. Eu conquisto mais cliente falando desse jeito assim, ó. Rapaz, quem sou eu pra tirar o pão do próximo? Faz com ele lá que ele tá precisando. Eu não preciso de você, nem do seu dinheiro, não trabalho por dinheiro, trabalho por satisfação, realização pessoal. O cliente fala, que moleque abusado. E alguns falam assim, ó, pode vir quando? Nesse preço, sem nenhum centavo de desconto. E se o cliente for arrogante, eu ainda falo, eu cobrei 80, mas eu prefiro que você faça pelo de 50. E se você me procurar depois, aí é R$100, tá bom? A não ser que você feche em 5 minutos comigo. Porque eu não quero ficar brigando com outro pintor. A gente é companheiro de trabalho. Eu não vou ficar debatendo preço com outra pessoa, pô. Eu tenho um problema. Minha mãe brinca comigo, né? Fala que eu não dou valor no meu dinheiro. Não, eu dou muito valor no meu dinheiro. Porque eu sei o quanto que a gente soa pra ganhar ele. Mas é que se eu chamar o Wendel pra fazer um orçamento, eu gostei dele, foi indicação... O rede social a gente vai acompanhando alguns trabalhos. 80 eu fecho com ele na hora. Não vou pesquisar preço, cara. Márcio, posso te falar? Pô, custa 250 um galãozinho de cimento queimado. Então, eu vou te falar, eu como consumidor. Eu não vou rasgar dinheiro, jamais. Mas eu vou entrar na página do Wendel. E aí eu vi lá um cimento queimado. E aí eu vou debater comigo. É isso que eu quero? É isso que eu quero? É isso que eu quero? Deixa eu ver outros. Não, mas é o do Wendel que eu quero. Eu tô te falando eu como consumidor. Eu vou chamar o Wendel. Wendel, quanto que é? 80. Tá. Você vai me deixar assim? Vou. Meu, você consegue 78, 79? Porque aí entra o lado vendedor. 75, né? Puta, não consigo. Porque pra mim deixar desse jeito vai ter que ser os 80. Wendel, faz. Porque eu quero ver o resultado. Porque eu sei que o de 40 vai me obrigar a contratar outro cara pra refazer, pra ter todo aquele... Ou você não vai poder reclamar. Chega um ponto... Mas como? Não, chega um ponto que se você contratar um profissional que cobrou metade do preço e o cara aconteceu algum erro no processo dele, primeira coisa, também vai muito ser humano, né? A primeira coisa que se eu fizer um negócio desse, der algum erro, eu vou pensar o seguinte... Tá explicado por que um cara cobrou 80 e o outro cobrou 40. Você quer ver, ó, só pra gente andar... Eu já consertei muito cimento queimado e o cliente... E às vezes eu falo pro cliente, mas por que se é pra consertar, por que você não liga pra pessoa que fez? Eles não falam na lata, mas eu percebo, eles não ligam pras pessoas que fez o cimento queimado porque eles têm vergonha de falar, pô, cara, eu não gostei. O cliente fica tímido em falar. Porque pagou muito barato. Então a pessoa tem medo de ouvir do próprio pintor. Cara, você pagou R$300, você quer esperar o quê, velho? Mas você sabe o que é pior? O pintor falar isso pro cara. Posso falar você pagou 300, pode ficar à vontade. O pintando negócios tá no teu coração, ele é teu. Eu recebi o apartamento, tô fazendo a reforma, vou entregar. E aí no banheiro tem lá uma janela, aquela coisa toda. Só que veio o piso, então a esquadria sai fora, que você tem que encaixar. Bom, colocou tudo bonitinho, mas a esquadria tinha que ser feita e é pequena. O cara virou pra mim, engenheiro, e falou assim, ó, esse cara aqui é top, só que é caro. Aí eu falei, eu quero um cara top hoje, eu não quero um cara caro, barato, eu quero o cara que vai me resolver isso. Aí eu liguei pra ele, um negocinho desse tamanho. Ele falou 450. Aí eu falei, vem. Aí eu falei pra minha esposa, putz, você não acredita, resolvi. Ela falou, quanto? 450. Você tá louco? Eu acho que tá até hoje falando sobre isso. Todo mundo que vai em casa e que, olha, vem ver, tal. Caraca, que acabamento. Mas ele resolveu o teu problema. Não, e um puta acabamento, o cara deixou perfeito. Que dure 5 minutos. Cara, o nosso gasto não tá no que a gente cobra. Tá no que a gente leva pra fazer o que é. Isso. Onde você mora? Eu moro em Guarulhos, Vila Augusta. Então, eu moro na freguesia do Ó. Se eu tiver que cobrar pra fazer R$450 pra você num serviço, cara, pra eu atravessar a cidade, eu vou ter que almoçar, vou ter que gastar combustível pra caramba. E R$450, eu posso te falar? É dinheiro de pinga.
Porque É se sobrar isso. R$100 pro cara é muito. Ah, mas ele... Porque você vai perder 1 hora, dependendo da hora. Você vai deixar perde de... 1h30, 2 horas pra você ir, 1h30, você perde 4 horas. Você deixa de ganhar R$1.000 por dia numa parede pra resolver um problema de Pô, 400. eu moro perto da freguesia do Ó. Onde você mora, Marcião? Moro no bairro do Limão. Então, como você tá ali perto... Por isso que você levou o Lenda pra lá, né? Ó, dá pra gente negociar. Dá pra gente negociar Quer os colocar o 80 Lenda na Nova Cantareira agora. na Casa Verde. Dá pra gente negociar os 80 por 78. Nós somos vizinhos. Tem como, sabe por quê? Porque, ó, brincando, qual que é a pô. resposta? Eu vou te dar a resposta. Brincando. Não, eu também tô brincando agora, mas isso aqui é um ensinamento que eu passo pro pintor. Ó, presta atenção nessa, hein? Tem um monte de pintor que eu nem conheço e que me manda mensagem no direct perguntando qual é o preço do metro quadrado de cimento queimado. Mas ele não me pergunta pra saber o meu preço, ele pergunta pra se inspirar, pra saber quanto que ele deve cobrar. Ou não. É. E essa é a única pergunta que eu não consigo responder. Não tem como responder. Quanto você vai cobrar, cara, não é problema meu. Qual que é a sua experiência no assunto? Ah, eu tô começando agora. Então cobra R$20, brother. É o que você merece. Aí quando você estudar mais e se especializar e passar pelo processo de desconstrução da sua vida, que é o que vai te levar pro fundo do inferno, aí você começa a aumentar o seu preço, porque aí você tem experiência. E realmente tem fundamento o que você tá falando, porque assim, você deve ter propostas pra fazer cimento queimado em outros estados e outras cidades. Tem. Cada tem pra lugar é um caramba. preço. Você mora na freguesia do Ó, certo? Mas se um cara lá de Taubaté... Ô, Wendel, vem aqui fazer 2 paredes, 30 metros quadrados na minha casa. É um preço diferente do que você vai cobrar no bairro do Limão. E não é difícil de exemplo. calcular, cara. Eu cobro os mesmos 80. Só que aí ele paga todo o meu custo. Hotel, um exemplo. você O orçamento é precisa simples de fazer. Tem 3 formas. Primeiro, você cobra na diária, que é trabalhar para outro pintor. Depois você cobra pelo metro quadrado, medindo. E tem a terceira opção, que você cobra pelo valor que você quer ganhar no dia. Quanto você quer ou quanto você acha que precisa ganhar por dia para viver e sustentar sua família. Eu preciso de R$500 por dia. Então você cobra R$500 na parede, aí você cobra mais R$200 de material, você cobra mais R$200 de insumo, você cobra mais R$200 de deslocamento, aí você vai multiplicando tudo. O seu lucro, você vai saber que é R$500 para fazer uma parede. Posso fazer uma pergunta sobre o teu orçamento? Ah. Esses R$80 é tua mão de obra. Você vende ou é com produto? Cara, é tudo estratégico. Tudo é matemática. Sim. Quando o pintor fala pro cliente, compra o material que eu aplico, ele já perde valor como pessoa, porque o cliente dá mais valor para produto do que para serviço. Sim. Então, se o cliente paga R$250 no galão, ele vai te oferecer o quê para aplicar esses 250? Talvez um 500. Quinhentinho, vai. Porque na soma dos dois vai dar um valor caro. Se você cobrar os mesmos R$750, que é o investimento que o cliente vai ter com você comprando material, o seu lucro não é de 500. É de aproximadamente R$700 dos 750 que ele investiu em você. Porque você compra o seu próprio material, você compra ele de balde, o rendimento custa R$6,50 um metro quadrado de produto se você comprar ele de grande escala. Você cobra a mesma coisa, o cliente investe o mesmo preço e você tem um lucro de 70% a mais. Do que você falar pro seu cliente, compra o material que eu aplico. E o consumidor não vai ter a dor de cabo. Olha que fenomenal. Ele não vai precisar se preocupar com Vai nada. precisar sair da casa dele pra carregar a lomba. E eu lá. vejo o pintor batendo no peito e fala assim, eu não compro nada. Eu falo, então você é trouxa. Tá Porque deixando você tá deixando de agregar ganhar dinheiro. serviço. Aí eu fiz um vídeo e falei lá no vídeo. Você pega esses R$3.000 e coloca no seu bolso. E um monte de pintor me chamando de ladrão. Tá pegando o dinheiro do cliente. Acho que não. Não, meu filho. Se tiver R$200 de metro quadrado, 200 metros quadrados pro cliente fazer de cimento queimado, e o cliente comprar o cimento queimado da Souvenir, ele vai gastar R$4.000 em produto. E desses R$4.000 você consegue pegar R$1.200 e comprar 3 baldes de cimento queimado que rende 210 metros quadrados. Você multiplicando por 80, você tem um lucro quase o dobro e o cliente paga menos. Fazer uma pergunta para um consumidor. Souvenir, Coral, Sherwin Williams não é Sim, eu a tô marca, entendendo. tá? Tô falando de grandes marcas. Não, sim. Tô indo fazer uma pergunta. Márcio, eu tenho aqui o Wendel, que faz... Ele é especialista no cimento queimado. E você tá num apartamento novo, você quer ter uma parede decorada. Uma não, 2. 2, tá bom. Você vai ter 2 paredes decoradas e ele vai te fazer um orçamento. Mas você compra o material.
Primeiro que eu nem posso comprar material porque eu não consigo carregar peso por causa da minha coluna. Então isso daí... Olha só. Não, isso é fato. Vamos colocar. Isso aí é fato. Eu não posso carregar peso. Tem tempo pra ir lá na loja e ficar... Esquece. Ó, acabou minha lixa. Tem como você ir lá comprar pra mim? Não vou, amigão. Primeiro que eu não vou estar em casa comprando. Então eu vou fazer sua parede sem lixar. E aí? Não, então. Você tá entendendo a situação? O acabamento vai ficar uma bosta, hein? O Wendel colocou aqui assim, ó. O cliente compra o serviço num modo geral. O desejo, o resultado desejo final. dele. E eu não quero dor de cabeça. O que vai ter que ser feito? Quanto que é? X. Ah, deu tanto. Tá aqui 50%, depois 50%. Isso aí já é outra história. Mas assim, não, faltou lixa, boa sorte aí. Sabe o que, ó? O pintor imobiliário, muitos pintores imobiliários pintam carro, mas a grande maioria não. Esse pintor imobiliário, ele leva o carro na oficina e a oficina entrega o serviço pronto. Certo? Qual o valor médio pra pintar um carro? Ah, eu tô por fora hoje, mas uma peça média é uns R$500 por peça. E quanto tempo leva pra pintar uma peça? Quantas Quanto peças tempo de tem um etapa carro? tem? Quantas etapas? 9, não, muito mais demorado. Então, por R$500. Só que assim, o que eu tô querendo dizer é assim, eu sou pintor imobiliário e eu quero que o Marques compre a tinta pra mim pintar a tinta ou pra mim fazer o efeito cimento queimado. Só que eu sou pintor e quando eu bato o meu carro, eu levo na oficina do meu amigo, eu pago pra ele vende o serviço com o material pra mim. Então assim, se funciona pra oficina, por que não funciona pra residência? Você tá entendendo? Sim. É questão de conceito. Você bate um carro branco e olha pra uma tinta preta e fala, nossa, que cor bonita, eu acho que eu vou trocar de Acho que cor. eu vou por essa nem daí. pode. É branco, né? Se dá no documento branco, você tem que pintar de branco. Eu vou para uma última pergunta ali pro Wendel, mas eu queria deixar só um recado. Eu também passo por isso, Wendel, como gestor ali do comercial, e o representante chega para mim e fala assim, eu preciso dessa água aqui a 10. Vai sobrar pra mim. E aí eu, fazendo todos os custos junto com a diretoria que já te dá o parâmetro, onde pode, onde não pode. Você acabou de falar o quanto é pesado uma indústria química. E aí eu falo assim, putz, eu consigo ir 9. Não, 9 o cliente não fecha. 7 ele fecha. Porque ele tá jogando comigo, tá certo? Ele jogando não, ele tá fazendo a negociação dele. E aí eu viro e falo assim, beleza. 7,5 e você racha a tua comissão. E meu custo na rua, como é que fica? E o custo da indústria? Puta, meu. Eu consigo te vender essa água por 20. Quer comprar uma água por R$20, Márcio? Eu compro. Eu quero ver. Eu quero ver. Me Por vende. R$20? Me vende essa água. Tá. A primeira forma que existe na pintura, duas situações. O marketing e o storytelling. Marketing é venda de produto. Quer comprar minha água, Márcio? Não. Não. Márcio, qual que é o seu cantor favorito? Putz. Henrique e Juliano. Tava com o Gustavo Lima, mas agora ele tá meio... Você é muito fã do Henrique e Juliano? Eu tenho 2 ingressos pro show do Henrique e Juliano, de camarote, com sessão de foto, você e a dupla lá, você vai tirar uma onda com os caras. Quer ir no show comigo? Quero. Tá, só que tem uma situação. O show vai ser lá no AMB. Fica 10 quilômetros daqui, a gente vai ter que ir a pé. Tá? Tá um sol hoje de 35 graus. Beleza? Se você não beber água, Márcio, os seus rins vai parar. Você vai ter que fazer hemodiálise. E de 5 a 10 anos você vai ficar numa fila pra esperar uns transplantes de rins, beleza? Eu te aconselho a levar água, viu, meu irmão? Aí. E só eu tenho ela. Me vende aí, eu quero. Quanto custava? 20 pau pra você ir lá no show do Henrique e Juliano. Nessa sequência eu vou te emendar... Comprei água. Eu vou emendar uma pergunta pra você. Quanto custa uma garrafinha de água normal? 1,80? 2? Vamos colocar No R$2. mercado né? Vamos colocar R$2. Tá aqui, ó. R$2, Márcio. Por que quando a gente viaja a trabalho, você paga 9 no Você hotel? precisa da água. E quem que fez o comercial pra você pagar 9? Ninguém. A E água por tá que lá que no nós não frigo. passamos no mercado antes, não compramos a 2 e Comodidade. levamos? Então, não, vamos lá. Comodidade.
outra. Você tá envolvido com a tua profissão. Você tá envolvido com outra Cara, que situação. fenomenal. E o pintor não acordou pra isso ainda. Não acordou, ele fica vendendo produtos e serviços todo dia. Porque e se ninguém você- quer comprar nada da gente, Não, Marcos. Todo dia, ninguém quer Se comprar o nada. pintor vender a comodidade pro consumidor, Fica de dica aí, ó. Estudem storytelling, que significa conte uma história. Conte uma não história. venda produto. cara, a coisa é comodidade. É que eu já sou meio mais chucrão, assim, né? Do jeito de falar. Mas sabe, se o mas- pintor vender comodidade. Não, pode pegar. Se o pintor vender a comodidade pro consumidor, eu, no caso, eu fechei com o Wendel Lazotti. Wendel, tá tudo certo? Tá? Começa segunda-feira lá, você vai terminar que dia? Dia tal, beleza. Amigão, eu quero te ver na hora que você iniciar a obra, na hora que você terminar, pra mim te pagar. Ou se for entrada em 2 vezes, sei lá. Mas eu não quero mover uma palha. Se acabar uma lixa e eu tiver na minha casa, o problema é seu, parceiro. Quem vai sair pra buscar é você. Se Quem vai acontecer perder uma esse tempo vez, não acontece de novo. História é você contar as suas experiências. Como que é fácil pra mim vender uma água a R$20? Porque eu tive que doar um rim, cara. Uma pessoa que perdeu o rim. Então, a minha... Não, mas isso é verdade? Eu sou transplantado. Doei o rim o ano passado. Caramba, que Parabéns, coisa linda, meu irmão. meu. Você não sabia, não? Sabia. Não. Caraca, bicho. Fez um Cê ano tá em maio. doido. É agosto. 7 de agosto de 2023. Sonho de vida meu. Poder ajudar alguém quando... Mudou minha Caramba, vida. que É um sonho louco. Forte, Muito doido. meu irmão. Deixar uma última mensagem antes da gente se despedir. É, porque o papo é muito bom com ele, não tem jeito. Isso serve pra gente levar pro mundo comercial, seja da pintura, seja o que for. A minha esposa às vezes pergunta pra mim assim, fala pra mim, né? Poxa, queimou aquela situação ali, aquela lâmpada, troca ali pra mim, rapidinho. Eu falo, não, meu tempo é muito caro. Caramba, mas você não vai poder trocar uma lâmpada, meu. Peraí. Quanto que eu vou gastar? 10 minutos. Se eu sentar aqui e bolar uma estratégia de 10 minutos pra minha equipe de venda, quanto que eles vão vender? Olha, eu já tenho um seguro do apartamento e que tá incluso aquilo. Só ligar na Porto Seguro, na Sul América, no Itaú, no Bradesco, chama o rapaz ali que ele vem em troca e que é a parte dele, e eu já tô pagando por isso, mas eu vou criar uma estratégia aqui para ganhar um pouco mais de dinheiro. A fábrica, eu, o representante, seja quem for. Então as pessoas têm que aprender isso de sentar e saber quanto custa a minha hora, o meu trabalho, o meu dia, quanto que eu tenho que ganhar para levar para casa, por que que eu tenho que ter o pior carro, pior casa, pior isso, porque eu sou um pintor, porque eu sou um vendedor, porque eu... Não, senhor! Como que a pessoa olha e fala assim, caramba, olha o Wendel chegando, que top, meu! Funcionário às vezes olha pro patrão e fala assim, olha o carro dele, meu! Eu penso de uma outra forma, Wendel. Graças a Deus que ele tem esse carro. Porque se ele chegasse com 147 ele vai aqui, pagar, né? eu tava lascado. É verdade. Porra, você já viu? Rapidinho pra finalizar, você já viu a história? Muito melhor que você, sempre. A maior imobiliária do planeta é dona também da maior rede de hotelaria do mundo. E ela não é dona de nenhuma casa, nenhum apartamento, nenhum quarto de hotel. É só a ideia. Olha aí. É o Airbnb. Os caras não é dono de nada, Verdade, velho. Você aluga o quarto deles e nem ele é o dono do próprio quarto. Não, ele ganha uma E quarto ele é tem seu. de tudo que você quiser, né? Tudo. Do mais alto nível Você pode ao mais alugar um simples. quarto com a compra feita já quando você chegar lá. É. É muito doido isso Eu aí, sei que velho. eu já usei umas 3 vezes. E realmente o que você falou é fenomenal. E você tá pra usar agora novamente? não Vou tá? sim. Aí que top. É uma plataforma que realmente funciona, né? Funciona. É isso? Galera, É isso. gostaria Muito obrigado, Wendel. Muito obrigado, Márcio. Pedir para vocês se inscreverem no canal. Curta o nosso vídeo. Nos segue na rede social. E também na do Wendel. Não, Passa. pelo amor de Deus, o cara é... Eu só tenho que... Irmão, muito obrigado pela presença. Você é doido, convite maravilhoso. Essa história do rim aí, pra mim. A chance Não. de você poder contar um pouco sobre você é muito legal isso aí, sabia? Muito Às vezes obrigado. você quer falar sobre você, só que ninguém te pergunta.
Então, é o que acontece em rede social. Às vezes você quer expor uma opinião sua, só que ninguém tá nem aí pra saber, porque ninguém te perguntou nada. É por isso que tem muita crítica. Isso, é verdade. Olha, o que eu tenho a ver com isso, cara? Por que eu tô assistindo isso? Meu irmão, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Você vai ter cadeira cativa aqui no Pintando Negócio. Toda vez que você quiser dar uma explanada aí nas redes sociais, dar uma desabafada, vem aqui que a gente... Tamo junto. Prazer. Muito obrigado aos pintores, à indústria, aos clientes, aos meus amigos, minha família. E eu vou deixar sempre um recado para os pintores que eu deixo em todos os treinamentos meus. A gente não precisa de cliente. É o cliente que precisa de nós. Você não é um vendedor de serviço, você é um realizador de sonho. Então para de ficar baixando o preço do seu trabalho, pelo amor de Deus, que você tá ferrando o mercado assim, desse jeito aí, viu, meu amigo? Boa. Obrigado, gente. E se inscreva no canal, senão amanhã você vai chegar na sua Passa obra, o teu sua canal, parede por vai favor. estar toda cheia de bolha. Tipo bola do Ticaracatica. Meu Instagram é wendel.lazottedecor. Pessoal, Fechou? valeu. Valeu. Até a próxima.